Vamos fazer a nossa prece para nós começarmos bem aí com os nossos amigos. Cris, você pode fazer a nossa oração? Faço sim, com alegria. Então vamos elevar todos juntos os nossos pensamentos, buscando essa conexão com o alto, com os benfeitores espirituais, com os gestores desse programa e com todas as almas, irmãs, amigas que escreveram essa história, lideranças que estiveram à frente das civilizações, dos países, das comunidades, das coletividades, que certamente também se ligam a esse trabalho quando nos debruçamos sobre esses legados e os seus ensinamentos. Buscamos, nesse momento, nos conectar com todas essas consciências, pedindo o seu apoio, pedindo a sua força, para que o nosso entendimento, para que o nosso estudo seja o mais aprofundado possível e que possamos extrair das raias do intelectual sentimentos que nos façam pessoas melhores. Muito obrigada, Senhor, governador do nosso planeta, que nos autoriza e que nos permite oportunidades como essa para o nosso crescimento espiritual. Gratidão, Senhor. É isso aí. Muito bem. Hoje começamos a segunda parte do livro O Espírito e o Tempo, não é isso? Capítulo 1. Vocês querem fazer algum comentário antes de nós colocarmos o vídeo que a Cris preparou para a gente? Quero fazer só um comentário curtinho, que nós estávamos na primeira parte, que era uma viagem lá para trás, nas culturas antigas, e nessa segunda parte ele vai abrir hoje com uma ponte, conectando toda aquela parte da chamada doutrina secreta, fazendo a ponte com a doutrina espírita e mostrando como que tudo aquilo deságua dentro do espiritismo. Então hoje é uma espécie de conexão, né? Daquelas doutrinas todas do ontem, espelhadas dentro do horizonte espiritual, que é o que a gente começa a ver a partir de hoje. Não é uma abertura detalhada, né, do que a doutrina espírita apresenta, mas é o lançamento das cordas de conexão para amarrar uma coisa com a outra. Então, tipo quando você conectava os navios, você jogava aquele gancho que prendia, então agora ele está atirando os ganchos para prender o navio, para encostar um no outro. E a gente vai ver hoje, no vídeo que a Cris preparou para a gente, exatamente os ecos do ontem no hoje e como é que tudo isso se conecta. Né? Vai ser bem legal. E tem, Ivana, só antes da gente rodar o vídeo, tem uma frasezinha que eu quero destacar aqui de Herculano Pires, na culminância do capítulo. Porque o Herculano, aliás, isso é característico de todo espírito mais evoluído, né? Ele tem o poder de síntese. Então, Herculano, na última frase do capítulo, né, que é essa segunda parte, capítulo 1 do Espírito Tempo, ele vai dizer o seguinte, assim, o espiritismo representa o triunfo decisivo da razão, como o Jorge comentou. Hoje ele está criando essa conexão, ele está criando essa ponte com todos os horizontes que nós já estamos estudando desde o início da temporada, né? O último foi o horizonte civilizado e o profético, né? E hoje o Herculano vai trazer essa culminância, começando a trabalhar as duas grandes alavancas da humanidade, que é a fé e a razão. Então, vamos nos debruçar sobre isso, sobre essa ponte hoje. Vamos lá. O espiritismo só poderia surgir em meados do século XIX, depois da longa fermentação dos princípios cristãos da Idade Média e do desenvolvimento das ciências na Renascença. Esse atestado que vamos depreender do que Allan Kardec nos oferta em A Gênese,
vai encontrar na própria história da humanidade a sua exemplificação. O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Só poderia, pois, aparecer depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo explicar-se apenas pelas leis da matéria. Como se vê, da conjugação dos elementos materiais e espirituais, em evolução simultânea, resulta o clima que permite ao mundo atingir a plenitude do horizonte espiritual, onde a mediunidade positiva se torna a fonte de esclarecimento e orientação dos problemas do espírito. Graças a ela, o homem se emancipa da tutela dos ritos e cultos primitivos. Na herança da noção de filiação divina e todas as potencialidades do homem, com o renascimento se vê revigorada a ideia da transcendência, deixando bem claro o contraste em relação à imanência. Desde Platão, a filosofia tenta lidar com a diferenciação dos dois conceitos, visto que são antagônicos e que suscitam a discussão acerca da validade de cada um ou da superioridade de um deles. A imanência refere-se a algo que tem em si próprio o seu princípio e seu fim. A transcendência, por sua vez, faz referência a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo. A imanência está ligada à realidade material, apreendida imediatamente pelos sentidos do corpo, e a transcendência está ligada à realidade imaterial de uma natureza metafísica. Durante a Idade Média, a discussão acerca da validade de cada um desses conceitos dividiu o pensamento entre os filósofos neoplatônicos, como Agostinho, notadamente defensores da superioridade inquestionável da transcendência, e os filósofos aristotélicos, como Tomás de Aquino, que defendiam a validade da realidade imanente. A imanência relaciona-se às religiões panteístas, como as religiões africanas e o hinduísmo. A concepção da ideia de Deus não se separa da matéria, sendo parte integrante e indissociável dela. Deus está em tudo, permeia tudo e não é uma entidade criadora, mas sim organizadora. Na transcendência, a tradição judaico-cristã e islâmica está baseada na noção de um Deus transcendente, ou seja, uma entidade primeira e separada da matéria, que foi responsável por criar a própria matéria. É no século XVIII, às vésperas do auge do Iluminismo, que Immanuel Kant, filósofo alemão, ecoaria o idealismo transcendental, construindo uma aglutinação de conceitos entre a imanência e a transcendência. Em sua doutrina, Kant argumenta que o espaço e o tempo são meras formas de intuição que estruturam toda a experiência e que os objetos da experiência são meras aparências.
A natureza das coisas como elas são em si mesmas é incognoscível para nós. Não seria essa a tradução do ensino dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito? Os homens de saber se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana. Não é isso que lhes esteja fora do alcance? É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. O horizonte espiritual é transcendente. Os 4 horizontes que o antecederam, o tribal, o agrícola, o civilizado e o profético, representam o período de imanência do processo evolutivo. Neles, o homem acordava em si mesmo as forças latentes da alma, preparando-se para a fase de transcendência que viria com o horizonte espiritual. Jesus inaugura a transcendência, o horizonte espiritual que com ele se define. No longo processo preparatório, no momento da imanência que o precedeu, Israel simboliza a culminância. A mentalidade mística dos horizontes anteriores deságua na profética Israel em relação ao divino, sublinhando uma determinação celeste, não uma herança política, teológica e dominadora de um povo eleito, mas a culminância de capacidades messiânicas que deveriam ser encaradas no seu sentido histórico. Até hoje, muitos ainda aguardam o Messias que há de vir. Essa expectativa milenária do Messias e a ambição de domínio universal e absoluto das seitas cristãs provindas do judaísmo nada mais são do que os resíduos do período de imanência. Porém, a convocação do próprio Mestre, do Cristo Consolador, é de transcendência. O Espiritismo, doutrina livre, dinâmica, sem dogmas de fé, sem intenções exclusivistas ou pretensões salvacionistas, corresponde precisamente à fase de esclarecimento do horizonte espiritual. Por isso é que ele se apresenta como o desenvolvimento natural do cristianismo, sequência inevitável do processo histórico, enfrentando o problema da salvação em termos de evolução e procurando explicar as alegorias do passado à luz da compreensão racional. No Espiritismo, articula-se com a razão, não o absolutismo da razão, que levou os muitos homens de ciência ao ceticismo. O racionalismo espírita representa precisamente o reajuste da posição racionalista. No Espiritismo, a razão é apresentada como uma função do espírito, um dos seus instrumentos de ação, e não como o próprio espírito. A razão é, por assim dizer, a alavanca espiritual que elevou o homem do período de imanência para o de transcendência, permitindo-lhe julgar-se a si mesmo e delinear as perspectivas da sua própria libertação. .
Quando do horizonte profético, os conquistadores de Canaã carregavam no espírito a herança das civilizações mesopotâmica e egípcia. Os germes da razão estavam bem desenvolvidos nasquelas mentes inquietas que procuravam construir um novo mundo para si mesmas e anunciar aos demais povos o advento de uma nova ordem. Os debates teológicos de Israel precedem a efervescência medieval. Nesse mesmo ritmo de progresso, as grandes culturas da antiguidade mostram sinais de transformação. Na Grécia, a filosofia se desprendeu da sua matriz órfica e ensaiou os primeiros passos da perquirição racional. Na própria China milenar estagnada, surgiu a inquietação provocada pela introdução do budismo e pelo aparecimento do confucionismo. Na Índia védica, submetida ao jugo das tradições, a renovação budista misturou-se às influências procedentes do pensamento grego, cujo poder de irradiação não conheceu barreiras. No mundo romano, a infiltração grega submeteu as tradições do império. O julgamento progressivo alterou o politeísmo dominante, ganhando celeridade incomum nas comunidades da Palestina, com a contribuição judaico-cristã. No momento da Boa Nova, Jesus faz uma verdadeira revolução. O cristianismo aparece como remate desse vasto processo. O Mestre não se limitou a condenar o apego ao ritualismo religioso no mundo judaico. Ele proclamou a natureza espiritual de Deus e, consequentemente, a do homem, filho de Deus. Ensina a universalidade do Espírito, rompendo assim as barreiras de todos os preconceitos tribais que dividiam a humanidade em grupos raciais ou religiosos. Ensinou-nos destinação e a vida futura. Alargou o entendimento da imortalidade da alma, que ganharia completude na explicação espírita da dinâmica da vida espiritual. A Idade Média foi a fase mais dramática do desenvolvimento da razão. O cristianismo nascente recebera desde a Palestina um duplo impulso de racionalização. De um lado, o esforço do Cristo para libertar o entendimento do dogmatismo farisaico e do outro, a influência do pensamento grego e da filosofia acalorando os debates. As três alavancas da humanidade, fé, filosofia e razão, entram em briga de colossos. Com o correr do tempo, a fé conseguiu superar sua antagonista, a razão, e submetê-la ao seu império. Nada exprime melhor esse fato do que a fórmula medieval. A filosofia é serva da teologia. Apesar de todo esse gigantesco esforço de asfixia da razão, esta continuou a se desenvolver, submetida ao império da fé, constrangida a servir aos dogmas em vez de criticá-los, transformada em serva da teologia. Nem por isso a razão pôde ser esmagada, porque, mesmo para servir ao dogmatismo, ela conseguia agitar e inquietar os espíritos. Após o caldeirão do período medieval,
onde não apenas ferviam as ideias, mas morriam os mártires e hereges, foi na Renascença que a luta entre a razão e a fé vai encontrar seu epílogo. Nos albores da nova era, com a maturidade espiritual, o Renascimento assinalava o momento histórico de emancipação espiritual do homem. O processo de desenvolvimento da razão aparecia completo nesse homem novo que, com Descartes, refutava o dogmatismo medieval e proclamava os direitos do pensamento. Os homens ainda não estão preparados para compreender todos os princípios dessa revolução, iniciada com a contribuição de Jesus, o Cristo, que se imolou para estar entre nós, o próprio governador da terra, que no ápice do processo do progresso esteve entre nós para ensinar e exemplificar. Muitos continuarão apegados por muito tempo aos velhos moldes autoritários, subjugados pelos antigos preceitos. Mas, para a aurora dos novos tempos, o fermento está lançado na medida de farinha e, inevitavelmente, a fará levedar. Ficou todo mundo meio sem palavras. É porque é uma síntese muito, muito boa, porque o texto do Herculano é um texto muito largo, muito filosófico. Em alguns momentos, assim, a gente tem que voltar e ler e reler, porque se você não prestar atenção, escapou. Ele fugiu de você, sabe? Então, a gente vinha dentro de uma leitura muito mais, assim, dentro das culturas. A cultura tal pensava assim, fulano de tal. Um texto menos filosófico, um texto mais prático até, e mais próximo da nossa literatura mesmo. E quando a gente toma esse texto herculano, o que ele faz no texto é exatamente destacar os aspectos filosóficos, puxando uma série de fios, né? Como eu estava comentando, não tinha aquele assalto que era feito, né? Os piratas, quando eles promoviam o assalto de um navio, eles atiravam uns ganchos com corda, e os ganchos caíam no convés, e eles puxavam e os barcos se conectavam, aí pronto. O que ele fez é isso, ou seja, eu tinha o Argos, né, singrando os mares para lá. Não, peraí, não é assim não. Nós vamos buscar isso aí. E uma imagem que eu fiquei pensando dentro disso é que no passado, lá atrás, no período assim mais antigo, da Idade Antiga e até na Idade Clássica, a ciência e a religião, elas andavam de mãos dadas. Nos templos egípcios, o dono da ciência era o dono da religião, estava no templo. Os conhecimentos, eles estavam muito próximos. Então, a ciência da época, que era muito incipiente, ela andava de mãos dadas com a religião. O tempo todo. Nos templos de Amon, nos templos védicos, está tudo muito junto. Mas quando ocorre a divulgação do cristianismo, aí você vê que as duas escolas elas se afastam.
A ciência pega um caminho e a religião pega outro. Eles não se tocam mais. E elas passam até a competir, até se hostilizar. Até chegar a um ponto que vira um ódio insuportável, né? O cristianismo, durante a sua história, assistiu a ciência ficar num lado e a religião do outro, e um tentando destruir o outro. Isso foi um processo longo de perseguição, que, como até a Cris até lembrou bem, né? A teologia subjugou todo mundo, ela subjugou a ciência e ela subjugou a filosofia também, ela ficou a serviço de... Todo mundo ficou a serviço da teologia, ela ficou muito forte. E a ciência ficou muito oprimida. Então, houve um apartamento, um afastamento muito grande. Elas se apartaram uma da outra. E durante muitos séculos, para não dizer milênios, essa coisa ficou dessa forma. Todo mundo muito posto de maneira muito frontalmente contra o pensamento do outro. Então, era preciso que se fizesse as pazes, né? Que a gente tentasse novamente. Calma, vamos tentar conversar de novo. E para que a ciência pudesse dialogar fazer as pazes com a religião, tinha que alguém que dialogasse, né? Dialoga para cá, ele dialoga para lá. Olha, eu acho que ele tem razão, presta atenção no que ele está falando agora. Olha, eu acho que o outro tem razão, então tem que ter alguém para dialogar. E esse instrumento dialogador é a filosofia, que consegue dar razão para todo mundo. Não, eu concordo contigo, também concordo com você, também concordo com você. A filosofia tem esse dom de ouvir e entender o sentido que cada pessoa dá para a sua visão de vida, né? Então, foi necessário que a filosofia fosse convocada para que tudo ficasse muito mais claro. Então, o horizonte espiritual é exatamente isso. Eu cheguei até a tentar fazer uma espécie de um resumozinho desse vídeo da Cris, para que a gente pudesse navegar por esses conteúdos, né? E aparecem todas essas coisas aí que a gente está comentando dentro dessa proposta. E aí, o horizonte espiritual, que é esse que nós estamos hoje discutindo, ele é o momento histórico fantástico em que a filosofia consegue que a razão, chamada ciência, e a religião façam as pazes, sentem juntas e recomecem uma história que foi interrompida lá atrás, mas que precisou ser retomada para que a gente pudesse andar, senão a gente não consegue andar. Um puxando para um lado, outro para o outro, a gente não ia conseguir. Então é aí que a gente chega nesse nosso horizonte de hoje, que é uma caminhada incrível, e o texto do Herculano é exatamente esse processo de afastamento e de retorno que a razão e a ciência vão fazer durante esse período. O texto do Herculano, ele é monumental, né? Ele é rico em cada sentença, ele é rico em cada frase. Então, a gente poderia organizar um congresso de cada frase de Herculano. Ele é muito bom, ele é muito profundo. E é bacana porque essa é a proposta do estudo espírita, né? Sermos profundos, né? Buscarmos em nós o conhecimento aqui sedimentado durante todas as nossas existências e revivercermos esse conhecimento colocando em prática aquilo que a gente já domina e aquilo que a gente já sabe que tem condição de praticar. Mas, Ivana, sobre o vídeo, eu queria falar de um sentimento que me invadiu, não só quando eu roteirizei, como quando eu assisto agora, porque eu esqueço, né? Já tem 15 dias isso, e aí hoje reviveceu aqui dentro de mim algumas emoções. Mas eu queria te ouvir antes, só para eu poder também pontuar algumas coisas que eu considero palavras-chave, né, dentro desse conteúdo apresentado. Mas queria te ouvir, Ivana, também um pouquinho. Pois é, quando eu fiz a leitura do capítulo e depois assistindo seu vídeo, né, uma coisa que a gente observa é que foi um longo caminho percorrido.
né? É um longo caminho percorrido em todas essas etapas, e foi preciso também algumas ações até muito extremistas de todos os lados, né? Tanto do lado da teologia quanto do lado daqueles que defendiam a razão, promovendo muitas vezes assim momentos em que se dizia: não, vocês não têm valor nenhum, o valor está só conosco, né? O valor é só da razão, nós podemos acabar com a religião. É interessante que, por exemplo, grandes pensadores como Freud, ele acreditava que a religião acabaria, né? Que chegaria um momento em que a religião não existiria mais, porque as pessoas alcançariam um nível de razão que não haveria mais, né? A necessidade da religião como sendo algo que era apenas para satisfazer um anseio das pessoas e que esse anseio deixaria de existir. E hoje a gente percebe que nada disso aconteceu, né? Pelo contrário, hoje a gente observa que depois desse longo caminho de extremos de um lado e de outro, nós vemos hoje um segmento da ciência, né? Claro que não é todo, mas um segmento da ciência voltado para a inter-relação entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Então, é o imanente e o transcendente juntos ali. E eu quero citar, por exemplo, o nosso querido Dr. Alexander Moreira, psiquiatra brasileiro, pesquisador, que recebeu o Oscar da psiquiatria, né? Um dos prêmios mais importantes da Associação Americana de Psiquiatria, que é uma das mais referenciadas no mundo. O Alexander recebeu esse prêmio, né, que já foi concedido para grandes mentes no mundo, justamente por fazer um belo trabalho de pesquisa relacionando medicina, saúde e espiritualidade. Então, olha que bacana, né? E aí o Elahá fala, né? A filosofia intermediando aí esse diálogo. Isso é muito legal, né, Cris? A ciência espírita se agigantando e se apresentando, né, ao mundo com cada vez mais vigor, né? É muito bacana, muito bem lembrado o prêmio do Dr. Alexander. Agora, meus amigos, entregando as minhas impressões, né, para a gente depois mergulhar de cabeça no conteúdo do capítulo, eu me sinto assim quase que envergonhada quando eu faço essa varredura histórica e isso me encharca, me perguntando assim, puxa, eu me perguntei e estou perguntando para vocês agora, vocês já perceberam que nós estamos vivendo um momento de culminância de um processo organizado com muito carinho pelo nosso governador planetário? Nós estamos em estágio evolutivo para competências de transcendência. Jorge e Denise, na época, né, quando trabalhávamos o A Caminho da Luz, nós evidenciamos isso, que no Império Romano a humanidade atingiu a sua maioridade. Uma expressão de Emmanuel. No Império Romano, no horizonte civilizado, a humanidade havia atingido a sua maioridade. Mas eu me lembro muito bem e com muita propriedade quando o Jorge, naquela oportunidade, nos explicou a diferença, lembra, Jorge? De maioridade para maturidade. E é justamente nesse momento de clímax na história das civilizações que nós estamos vivendo hoje, em março de 2025. Nós estamos vivendo o momento preparado pelo Cristo da transcendência, porque já temos competências internas para provocarmos em nós e no planeta esse momento de transcendência. Não é mais um momento de maioridade. É um momento dentro do horizonte espiritual de maturidade. É um outro patamar. É um salto quântico. Então, associado à transcendência, me ocorrem assim várias palavras, né? Da emancipação espiritual do homem. Nós já conseguimos
nos emancipar. O que falta? Vontade. Vontade e realizações. Porque ao longo da história, e aí eu caio para o movimento espírita brasileiro e internacional, nós tivemos diversos realizadores que já estavam trabalhando para evidenciar essa emancipação espiritual do homem, porque eles já estavam emancipados moralmente, ensinando para a gente que é possível. É possível viver em sociedade de forma fraterna, é possível a prática da caridade, é possível extrair o espírito da letra e praticarmos aquilo que a gente fala. Esses foram os nossos antecessores dentro do movimento espírita, aqueles realizadores, aqueles que realizaram. E que essa maturidade que estamos hoje tendo condição de vivenciar, ela já nos exige um olhar de um observador mais acurado, porque como Herculano fala, e como Emmanuel Kant falava, às vezes aquilo que o fato em si, ele está estreitamente ligado à interpretação do observador, mas a verdade que está por trás do fato, ela é incognoscível, ela é impossível de se conhecer amplamente e profundamente, porque está estreitamente ligada com o olhar daquele que observa e com a estatura espiritual daquele que observa. Então, a doutrina espírita vem nos proporcionar essa possibilidade de salto quântico para essa nossa maturidade espiritual. E é por isso, Ivana, Jorge e amigos, que eu digo, eu sinto um pouco de vergonha, porque o ambiente, meus amigos, já está todo preparado, nós já estamos na culminância do processo e muitos poucos de nós estamos fazendo acontecer. Jesus já nos aguarda há mais de 2000 anos e ele inaugurou esse processo de horizonte espiritual. E nós estamos ainda nessas fieiras do tempo, tentando correr atrás e realizar um pouquinho, né? Que seja, mas muito aquém das nossas possibilidades, se nós agíssemos com afinco e agíssemos com vontade. Eu estou falando isso para mim, tá, gente? Porque competência para transformar, competência para instaurar na Terra a nova era, nós já temos. Todos os subsídios possíveis. O que falta é vontade e realizações. Eu penso, Cris, que, como diz aquela música do Beto Guedes, a lição nós já sabemos de cor. Já não há mais o que a gente precise saber para que a gente vá para um mundo de regeneração. Tem mais. O que falta à humanidade saber? Porque todas as lições de diplomacia nós já temos, né? Nós já sabemos que guerra não faz bem, que a gente não deve guerrear. Já sabemos, isso já é sabido. Agora, nós ainda temos a belicosidade e a gente ainda vive nesse processo de violência, de desamor. Olha as guerras hoje acontecendo no planeta. Todo mundo sabe que a fome mata pessoas, mas mesmo nós sabendo de tudo isso, nós ainda temos uma postura extremamente egoísta. Então, sim, em termos de lição, em termos de ensino, a humanidade já tem o material suficiente para promover a sua transformação, né? Não faz a sua transformação pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé, porque não é possível, a gente já teve todas as orientações possíveis e não conseguimos fazer, como se algo nos impedisse. E quando você conversa com as pessoas individualmente todas querem o bem. Aí você pergunta para as pessoas, o que você prefere, a paz ou a guerra? Não, a paz, a harmonia. As pessoas têm que ver bem. Poxa,
todo mundo individualmente pensa, agora bota todo mundo junto, aí as pessoas não conseguem. Então, nós já poderíamos estar bem mais à frente. O estado que a humanidade hoje atravessa, ele está aquém do que a gente já poderia estar fazendo se nós considerássemos o investimento que a gente já recebeu e o quanto a gente poderia já estar atuando de forma efetiva nesse processo, né? É importante destacar, né, Lahá, esse conhecimento ele não é restrito. Ele vem e ele é espalhado pelo planeta, porque todas as civilizações recebem esses conhecimentos, né, pelos profetas, por aqueles que são espíritos missionários enviados para isso. Então, o conhecimento ele é de alcance geral, todo mundo sabe. Mas a questão é saber e não fazer. E aí tem uma pergunta que o Gilberto fez, que eu acho que tem muito a ver, assim, com isso que a gente está falando, porque ele perguntou se você já participou de alguma caravana da Fraternidade Sem Fronteiras. E eu fico imaginando, tem muito a ver porque como é que em pleno século XXI, com o avanço que nós temos hoje, não é, em tecnologia, em ciência, de forma geral, como é que nós permitimos que irmãos nossos naquele continente vivam da forma como eles estão vivendo? Vítimas das guerras, vítimas da miséria, vítimas, né, de toda a situação que os coloca em condições subhumanas. Né? As crianças, as pessoas morrendo de fome. Então, como é que a humanidade permite, nos dias atuais, que alguém morra de fome? Assim, que exista desigualdades sociais é plenamente compreensível. Não, tudo bem, bem. Mas alguém morrer... E assim, as pessoas poderiam até morrer de fome se a gente dissesse o planeta não produz comida para todo mundo, então uns vão morrer mesmo, não tem jeito. Não é verdade. O planeta produz o suficiente para todo mundo, isso já se sabe que não é necessário, e mesmo que existisse a desigualdade, não faz sentido ninguém morrer. Não tem sentido. Aí, respondendo aí o Gilberto, eu nunca fui para essa viagem. O Álvaro Borderrai já foi. Eu sei que ele já foi ir mais de uma vez, mas eu nunca tive essa oportunidade. E eu digo que vale a pena, viu, gente? Ivana teve lá, né, Ivana? Eu estive. Deixa eu te fazer uma provocação, uma pergunta provocadora. O que fazem $5 de diferença na vida de uma mãe em uma dessas comunidades, Ivana? Não é o suficiente nem para comer uma semana, né? Ela sozinha. Sem falar dos 9, 10 filhos que ela traz. Porque eu conheci a realidade do Malawi, que é um campo de refugiados em Dzaleka, e ali as pessoas, elas não têm nenhuma perspectiva de futuro, porque elas fogem dos seus países, fugindo da guerra, tentando sobreviver. Quando isso acontece, elas já perderam tudo que elas tinham. E, gente, eram pessoas que tinham bons empregos, eram pessoas com curso superior. Nós encontramos lá no campo de refugiados jornalistas, advogados, professores. Eles tinham uma estrutura, eles tinham casa própria, eles tinham o carro deles, eles tinham trabalho. E, de repente, chega essa guerrilha, essa revolução interna lá, e quando principalmente, muitas vezes, quando o chefe da família é assassinado, a mulher foge com os filhos para preservar a vida. E eles saem caminhando pela África, buscando um lugar que os acolha. Muitos países fecham as portas, porque não tem condições de recebê-los, e eles são recebidos no Malawi, encaminhados para esse campo de refugiados, que é, na verdade, um verdadeiro campo de concentração a céu aberto, porque eles não podem circular livremente pelo país, eles precisam ficar restritos ao campo, eles não têm direito de trabalhar, porque eles não são cidadãos do Malawi, eles são refugiados, eles não podem trabalhar. Então, eles vivem numa grande favela, que hoje tem mais de 50 mil refugiados, num espaço que era para ser provisório e que já tem quase 30 anos, e que as mulheres, com uma prole imensa, muitas vezes precisam se prostituir para conseguir dar comida para os seus filhos. Então, é uma situação muito difícil. Viu? Aí você está olhando essa realidade, e aí eu viro o meu olho e a humanidade está cuidando de coisas totalmente desnecessárias,
gastando rios de dinheiros em guerras, em ações completamente desconectadas com a realidade que o planeta possui, né? Aí você vê, aí eu pergunto, será que essas pessoas não sabem? Sabem. Então, nós sabemos, mas nós somos insensíveis. É um negócio muito louco, assim. É como se a gente fosse tudo esquizofrênico, sabe? Eu sei, mas não me sensibiliza. O coração é endurecido mesmo. É como se nós, Elahá, decidíssemos internamente quem deve ser visível e quem deve ser invisível. E essas realidades fazem parte das nossas opções invisíveis. Eles estão num continente além-mar, invisíveis. Né? Porque não é só a questão da fome, é a questão da ditadura política, da coerção. E cadê a ONU? Cadê a ONU? Cadê? A ONU está lá, gente. Os $5 que a mãe recebe é a ONU que oferece. Mas não resolve, porque a raiz do problema está muito profunda. Né? Cadê o poder político, a hegemonia política dos países nobres e avançados assim, para coibirem esses padrões? Nós não vamos dar a eles riqueza e prosperidade. Vamos dar a ele uma vida simples, mas com dignidade. Sim. Não dá para dar. Mas comida, pelo menos, emprego, comida. Fazer o que a Fraternidade Sem Fronteira faz é um grande progresso. É isso que a Fraternidade Sem Fronteiras faz. Porque ela chega lá, ela oferece condição de trabalho para essas mães, com o projeto Mães do Campo, em que elas vão diariamente, elas cumprem o horário lá na fraternidade, mas percebam, elas não são empregadas nem funcionárias, porque elas não podem trabalhar. Então, elas recebem uma gratificação por um trabalho voluntário que elas realizam, tá? Só que elas recebem ali o recurso suficiente para elas alimentarem a sua família durante todo o mês. E as crianças estão na escola. Pois é, as crianças estão numa escola, gente, que é modelo, que é referência. Agora, é importante destacar que o Malawi é também um país muito pobre. Os malauianos também vivem em situação difícil. Eu fico pensando, o país não é pobre, não. As pessoas são pobres. Porque a gente sabe que riquezas a África tem. Não é? As pessoas é que são marginalizadas, excluídas e não participam daquela pequena parcela que usufrui da riqueza, né? Agora, a Melissa, ela pergunta, me digam o porquê passarem por isso. Por que a gente observa pessoas que vivem essa situação ao passo que outras, né, encontram situações favoráveis para viver? Alguém quer comentar? Eu hoje estava roteirizando, né? Eu vivo roteirizando um episódio de Mensagens de Cepé, que foi um líder guarani, cacique, na época do Brasil colonial. E um dos episódios da obra Cepé, o Guerreiro da Paz, vai tratar justamente desse aspecto, né, do preconceito e dessas civilizações, né, que passaram por um esmagamento, um aculturamento muito grande. E aí, eu vou até daqui a pouco levantar aqui um parágrafo da mensagem desse amigo espiritual se justificando do porquê foi tão importante para ele e para todos os seus irmãos daquela comunidade guarani no sul do Brasil, no período das missões jesuíticas, estarem ali, né, naquela contingência, onde buscava-se viver naquela comunidade a Boa Nova, né, os preceitos do Evangelho. Os jesuítas tiveram uma profunda importância e deram uma grande contribuição nesse processo de cristianização do nosso Brasil espiritual, né? Esse legado tentam retirar dos jesuítas, mas na medida que tentam, eu sempre reforço o contrário. Não, eles não foram acultuadores de civilizações. Muito pelo contrário, eles propiciaram a chegada do Evangelho na Terra Nova, né?
ajudando essas comunidades, impulsionando essas comunidades indígenas do nosso país, né, das tribos originárias, dando a elas não só o senso de religiosidade, muito acima do que de religião, mas eles promoveram o desenvolvimento dessas comunidades. Vocês sabiam que no sul do Brasil, nessa época do Brasil colonial, a colônia de São Miguel, né, quer dizer, o ajuntamento, a redução de São Miguel, que era a redução onde vivia o cacique Sepete Araju, foi a redução que inaugurou toda a tecnologia de mineração no Brasil. Essa tecnologia implementada pelos jesuítas junto aos irmãos originários. Então, Sepé nos explica, só para a gente resumir o pensamento aqui, que eu estou me alongando demais, Sepé justifica que essas vivências, enquanto dentro de comunidades de espíritos ditos primitivos, eram impositivos reencarnatórios para que eles se treinassem em determinadas competências, em determinadas capacidades, em determinadas virtudes. E quando esses nossos irmãos desencarnam, e é o caso de Sepete Araju e de todos os irmãos que compõem com ele hoje a falange de Sepé, estreitamente ligada a Ismael, patrono do nosso país, esses irmãos indígenas, eles são ainda, por nós, e aí volto a falar do olhar do observador, por nós, rotulados de forma preconceituosa. Ah, não, mas quem falou, quem deu a mensagem foi um espírito indígena. Então, esse espírito indígena, ele é menos merecedor de crédito do que o homem branco romano ou o padre medieval que vai se comunicar na reunião mediúnica. Porque não é um europeu, é um indígena. Não é um chefe tribal da África que pode se apresentar como um preto velho, por exemplo. Então, nós ainda estamos, meus irmãos, encharcados desses preconceitos. Então, esse capítulo do livro retrata com muita fidelidade o espanto da médium Maria Elizabeth Barbieri quando descobre que o seu mentor, um dos seus mentores, né? Um dos seus espíritos amigos, que se apresentavam durante anos para ela na reunião mediúnica, sob o codinome de um nome europeu, que agora eu não me lembro o nome, nada mais era do que o indígena Jerônimo, assessor direto de Sepete Araju. Então, quer dizer, ele sentia a necessidade de se revestir na sua apresentação como um europeu, como um espírito europeu, para que ele pudesse facultar a sua aproximação espiritual com ela e que houvesse ali a comunhão mediúnica, para que ela não o rechaçasse no início. Eu não vou dar vazão a um indígena. Não, quem está falando comigo é um mentor europeu. Isso acontece, gente. Acontece e a gente precisa se despir desse preconceito. Olha, eu vou tentar, resumidamente, responder essa pergunta do porquê que isto acontece. Nós temos esta obra chamada Reflexões Espíritas, assinada por Viana de Carvalho. E aqui nesta obra tem uma mensagem no capítulo 18, chamada Questões, cadê? Capítulo 18, chama-se Questões Socioeconômicas. O que ele vai abordar em síntese aqui? Que nós não podemos dizer que todo mundo que é pobre é porque foi rico na outra existência. Porque se nós formos fazer a conta, vai faltar rico na outra. Porque o número de pobres hoje é maior do que o número de ricos que a humanidade já teve. Então não dá
para que a gente diga, o cara é pobre? Porque ele era rico, explorou, agora ele é pobre. É isso que aconteceu. Aqui ele diz o seguinte, sim, é verdade, existem muitos casos de ricos que agora estão como pobres. Verdade, isso é fato. Mas existe uma segunda situação dos pobres que não tem a ver com aspectos expiatórios, tem a ver com processos provacionais exploratórios. Então, o que ele diz aqui? Que quando se forma uma comunidade, existe um núcleo de espíritos inteligentes, capazes, cultos, que serão os orientadores dos mais frágeis, dos ignorantes, assim por dizer, dos que não têm o conhecimento ainda. Para que o contato entre os que são mais experientes com os que são menos, com os mais cultos, com os menos cultos, promova o desenvolvimento de todos. E aí a Cris estava lembrando a história dos jesuítas na região de Santo Ângelo. Tem um filme muito interessante chamado A Missão, de 1983, com Robert De Niro, que mostra uma comunidade guarani abordada por dois grupos de chamados homens brancos. Um grupo são os jesuítas e outro grupo são os não religiosos. Os jesuítas se aproximam desse grupo, ensinam violino, ensinam canto, ensinam agricultura, ensinam um monte de coisa em nome do cristianismo, desenvolvem uma cultura absurdamente linda. E os outros brancos, chamados brancos, que se aproximam deles, os escravizam, os exploram, os abusam deles. E são da mesma época, eles são indivíduos da mesma sociedade. Mostrando o seguinte, que a conduta dos mais capazes é para orientar e impulsionar os mais frágeis. Só que o que acontece? Os que têm mais capacidade se prevalecem das suas competências e exploram os outros. E geram bolsões de miséria, geram escravidão, geram explorações, geram as desigualdades sociais, que depois se voltarão contra eles próprios. Quer dizer, eles fazem um movimento de acúmulo que gera uma escassez e depois isso vai gerar uma onda que vai ficar promovendo processos kármicos terríveis em que esses exploradores amanhã renascerão como explorados. Resumo da ópera. Muitos desses que estão nessa condição estão em processos provacionais. Eles estão em provacional, mas os outros estão se inscrevendo para explorações e expiações profundas, porque a lei não vai esquecer o que eles fizeram. Então, como nós vivemos num planeta onde existe desigualdade, desamor, descrença e tudo aquilo que a gente sabe que tem dele, não é de se admirar que esta sociedade indiferente promova todo esse mar de desequilíbrios que existe, gerando as desigualdades que são típicas do naipe de espíritos que somos. Como, por exemplo, dentro de uma sala de aula. O que acontece dentro de uma sala de aula de alfabetização porque aquelas crianças ali, elas são daquele jeito mesmo, elas vão se morder, elas mordem, elas tomam coisa do coleguinha. Aquilo ali tudo faz parte do naipe dos espíritos que estão aqui dentro. É esperado essa conduta. Então, a condição medíocre espiritual que nós temos nos faz viver essas histórias. Felizmente, são processos que não são permanentes, porque eles são processos da existência, não são da vida, embora sejam processos amargos, dolorosíssimos que eles vão passar. E os espíritos vão se reorganizar. As histórias vão ficar sepultadas no passado, assim como nós temos graves delitos do período anterior, da Idade Média, do período da Era Clássica, da Era Antiga, muita barbaridade que a gente cometeu, que foi feito porque naquela época a gente achava lindo ir para uma arena para assistir as pessoas se matarem. Então, tudo isso é história que vai se depositando em nós e vai construindo o nosso futuro. A questão é se a gente realmente se despiu disso ou se temos apenas um verniz social e, por dentro, ainda há muita bestialidade no interior das nossas almas. Muitas vezes somos gladiadores ainda, né, Lahá? Eu achei a frase aqui
Eu estou vendo que o Paulo Witter estava aqui, ou está aqui no chat. Paulo Witter, pessoal, é a pessoa que lindamente interpreta esse cacique Guarani, Sepete Araju, nas produções de mensagens de Sepé. Eu estou quase passando a fala para o Paulo Witter ler aqui para vocês o Sepete Araju. Só que como ele está sem acesso... ele está no chat. Então eu vou me arvorar a ler por ele Sepete Araju. É uma frase muito curtinha que coroa exatamente o que o Allahá acabou de falar sobre essas questões étnicas e do porquê de reencarnarmos em determinadas contingências e de como é o olhar do outro, às vezes de forma muito preconceituosa. O nosso cacique da paz diz o seguinte para a gente: ainda estamos distantes da vivência plena do Evangelho de Jesus, pois as aparências, as personalidades que vestimos na caminhada para a perfeição constituem-se em densos véus que obscurecem a visão do espírito imortal. Essa é uma palavra-chave incrível. Somos imortais. A necessidade de evolução produz o apego aos aspectos transitórios como forma de valorização das experiências e, por vezes, fazemos deles realidades incontestáveis que podem nos aprisionar e impedir o avanço da alma rumo à sua purificação. Então, em pleno século XXI, temos muitos senhores feudais ainda. Temos muitos imperadores, temos muitos gladiadores, temos muitos piratas no seu comportamento, nos nossos comportamentos cotidianos. Nós acrisolamos essas personalidades já exercidas por nós em versões de nós mesmos no passado e perpetuamos essas personalidades no aqui e no agora. Enquanto que o convite, inclusive, da live de hoje é de transcendência, é de alargarmos os nossos horizontes com a destinação ao horizonte espiritual, porque somos filhos de Deus, plenos de potencialidades, né? Então, quando a gente faz esse encontro, quando a gente se dedica à leitura do livro de Herculano, de Leon Denis, de Pedro Granja, que são os autores, né, que nos iluminam as ideias, nesse fórum quinzenal que a gente realiza toda vez aqui, né, tão agradável, o convite é sempre o mesmo, né? Vamos avançar, pois já temos condição de avançar. E tem dois aspectos que a gente também não pode esquecer. Muitas vezes nós pensamos o seguinte: bom, essas pessoas estão passando por isso por algum motivo. Então é a justiça divina sendo feita. Nós não podemos esquecer que antes de ser o Deus da justiça, Deus é de misericórdia. Então, nós nunca podemos esquecer a misericórdia, não é? Porque é isso que Jesus espera de nós. Quando ele fala que tudo que nós fizermos a um daqueles pequeninos, é a ele que nós estaremos fazendo, não é? Outra coisa também que as pessoas pensam é o seguinte: mas o que eu posso fazer? Nós estamos falando especificamente aqui dos nossos irmãos africanos, que, né, historicamente sempre foram espoliados, sempre foram explorados. O que nós podemos fazer? Gente, nós podemos fazer. Né? O nosso irmão que trouxe esse assunto aqui, o Gilberto, ele falou da questão das caravanas que vão. E o que é a Fraternidade Sem Fronteiras? Ela trabalha com um sistema de apadrinhamento, em que você pode contribuir mensalmente para algum dos projetos, que são vários projetos que a Fraternidade mantém em vários países, né? Na África são 5 países. Mas o que é mais importante? Quando a gente vai numa caravana, e eu recomendo, assim, todo mundo que puder, vá, porque a gente aprende muito. O que nós aprendemos? Que aquele povo, embora viva numa situação de miséria, sabe, de adversidades terríveis nas suas vidas, eles não perdem a fé,
eles não perdem a alegria, eles não perdem a simplicidade, a amorosidade. Quando nós chegamos, nós somos recebidos com festa. E eles começam o dia, todos os dias, eles começam o dia com louvor e oração, cantando e agradecendo pelo simples fato de estarem respirando. Então, quando a gente ouve a Clarissa, que é a esposa do Wagner, que estão à frente aí dos projetos da fraternidade, a Clarissa, ela deixou tudo na vida, se mudou para a África e se dedica a esse trabalho. Ela fala que ela tem certeza que ela recebe muito mais do que ela dá. Porque ela aprende com aquelas pessoas, com aqueles irmãos, porque ela chama todos de irmãos. Ela aprende com aqueles irmãos todos os dias. Então, nós podemos fazer a diferença lá na África, aqui no Brasil, onde quer que a gente consiga alcançar. A gente consegue fazer a diferença. Não é? Mesmo quando a gente puxa esse assunto numa live como essa, como o Gilberto fez, para a gente falar sobre isso, despertar mais corações, para conhecer o trabalho da fraternidade, para se juntarem a esse grupo, porque é um trabalho sério. Não é? Todo mundo que conhece, assina embaixo, é um trabalho sério. A gente tem certeza de que a nossa contribuição ela vai chegar e vai transformar a vida de uma pessoa. Então, nós somos capazes de transformar vidas, não só no campo material, mas também com a caridade espiritual, como nós estamos agora dialogando, trazendo esses assuntos para que nós possamos refletir. Não é? Eu falo, o Jorge, gente, quando vocês olham a agenda do Jorge, é uma coisa de louco, né? Ele tem a agenda dele tomada de tudo. Isso é caridade. Quando a gente vê o esforço da Cris para organizar um vídeo, como ela faz esse vídeo lindo. A cada 15 dias. A cada 15 dias. Olha, demora. Edição de vídeo demora. Seleção de imagens. É muito detalhe. Isso é fazer a diferença. Não é? Então, nós podemos fazer, pequenininho que seja, do jeito que a gente dá conta, mas está nas nossas mãos. Não está na mão de mais ninguém. É isso. Podemos. E não é uma expressão política, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, porque tá tudo tão maximizado hoje em dia que tudo que a gente fala vira política. Meus amigos, queria levantar uma última questão aqui, que a gente já está avançando no horário. Elahá, quero te ouvir, Ivaninha também. Eu gosto muito quando o Herculano fala, nesse texto, do absolutismo da razão. Quando o homem se viu pleno de potencialidades ali, na Idade Média, o homem medieval se enxergou com potencialidades, né? E começaram a se mobilizar em esforços para a inauguração do iluminismo, que começa, né, a se consolidar após a Idade Média, e vira uma fase histórica do iluminismo no campo das ideias, no campo das ciências e no campo das artes. Isso vai ser traduzido também pelas formas, pelo Renascimento. Herculano usa essa expressão, o absolutismo da razão, porque aí tem a ver com o que eu falava antes, vai para o outro extremo, né? Sai do extremo da fé não raciocinada, da fé dogmática, da fé impositiva, do achismo, da cultura da culpa, a igreja que foi a grande mãe da culpa, né? Para esse período de que se um garoto, eu sempre dou esse exemplo, né? Um menino levado sobe em cima do muro e começa a tentar imitar um gato correndo em cima do muro, a lei da gravidade existe, ele vai cair, né? E aí ele cai. Quando ele cai, esse menino cai, a mãe dele grita lá da cozinha: olha, eu te avisei para não fazer peraltice no muro. Tá vendo? Deus te puniu. Isso é a mãe da Idade Média. Agora, a mãe do Renascimento, a mãe do Iluminismo vai dizer: tá vendo? Eu te avisei, existe uma lei da gravidade. E se você fica correndo em cima do muro, a lei da gravidade faz efeito e você cai. Então, não é mais Deus, é a lei da gravidade. Então, a humanidade ela sempre conviveu com essas fases históricas, mas o absolutismo, o Herculano fala de um momento de
a razão em absolutismo. E o que falávamos no início da live, que eu quero poder recuperar agora no finalzinho dela, essa construção de pontes. Porque Kardec foi um garimpeiro da verdade. Kardec foi esse construtor também dessa ponte que facultou a razão se sobrepujar e se agigantar, mas não em formato, não em módulo absolutismo. Porque Kardec enxergou sempre a razão a partir da dinâmica e da dimensão espiritual e nos entregou a ciência espírita. E a ciência espírita, ela não se dissocia da lei divina, porque a dinâmica espiritual superior, ela se harmoniza com a lei divina. Então, a ciência espírita, ela está inserida dentro de um código de conduta ética, moral, de acordo com a lei divina. Então, o espiritismo de novo, recuperando aquilo que eu havia falado no início da live, o espiritismo é esse momento clímax, é esse momento culminância. Não que sejamos únicos, mas o espiritismo faz o convite para que nós alarguemos o nosso olhar e olhemos a vida sob a dinâmica espiritual. Porque a dinâmica espiritual, a realidade espiritual, ela precede a realidade material. E aí a gente vai se sentir espírito imortal, querendo fazer acontecer logo, né? Porque a gente quer evoluir. É isso, só para a gente sublinhar essa questão do absolutismo da razão. Foi um passo muito grande de reencontro com as nossas origens a partir do momento em que esses conhecimentos passaram a permitir com que o diálogo entre as várias áreas do saber voltassem a acontecer. Porque nós havíamos feito um movimento de rejeição absoluta, em que a teologia queimava os pensadores, os filósofos, os cientistas e os hereges, todos como se fossem contrários a ela, numa intolerância religiosa impressionante, em nome do cristianismo, e, ao mesmo tempo, a própria ciência, quando ela conseguiu se libertar do jugo da religião, ela também passou a perseguir a religião, como faz até o dia de hoje, né? Até hoje, a ciência ela tem um viés muito pesado de tentar desconstruir as verdades religiosas. Agora, a gente já está num momento novo, em que a gente está percebendo já que essa ferida, essa rejeição que aconteceu, ela está como que cicatrizando, e a ciência já está começando a ter ouvidos para a espiritualidade. Não digo para a religião, mas para a espiritualidade, que é o caso aí do Alexander, né, que a gente estava conversando no começo, que já começa a ter seus trabalhos com maior visibilidade dentro da academia. Eu fiz um resuminho do vídeo da Cris em termos de desenho, de mapa. Eu vou dar uma mostrada aqui rapidinho, nem vou comentar, só vou ler para a gente pegar as partes que eu entendi que ficariam mais como se fossem as leituras mais adequadas do que o texto contém. Então, aqui, nós temos hoje como objeto o estudo do horizonte espiritual. E esse horizonte espiritual ele tem duas coisas. Uma são as visões que existiam, né? E essas visões são duas. Nós temos a imanência e temos a transcendência. O que nós temos de imanência? 4 características. É o divino em si mesmo, o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, o divino está em mim. O foco está na matéria que se diviniza. Os meus 5 sentidos percebem essa presença do divino. E a cultura védica, o braço védico das religiões, está muito ligado com a imanência. As religiões orientais ali, a pensão do Vedas, do Bhagavad Gita,
o budismo, está tudo na tradição védica. E temos um segundo elemento, que é a transcendência, que tem 4 elementos. O divino está externo a si, está fora de mim. Em vez de matéria, a questão é o espírito. Em vez dos sentidos, é a metafísica. E em vez da cultura védica, a cultura abraâmica, com suas 3 vertentes: judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, indo especificamente para o horizonte espiritual, a gente vê que o horizonte espiritual é a transcendência do entendimento sobre mediunidade. Seria a maturidade, ou seja, a emancipação dos ritos, porque eu vou continuar entendendo que o espiritual existe, mas sem a necessidade dos cultos exteriores e dos ritos, porque amadureceu a minha leitura. E os horizontes anteriores, aqueles 4 que a Cris mostrou, o horizonte tribal, o horizonte agrícola, o horizonte civilizado e o horizonte profético, seriam, o oracular, né? Seriam imanentes, e o espiritual seria o da transcendência, pelo fato de superar as questões mais orgânicas. E aí ele fala que, infelizmente, né, o vídeo da Cris fala das escolas contaminadas, que foram contaminadas ao longo do tempo. O Egito perdeu seu glamour, a Grécia, a Índia, o próprio Estado de Israel, né, todos foram perdendo a sua conexão na medida em que outros elementos foram acontecendo. E na Grécia, onde era o berço do saber, fé e razão, e mais um elemento outro, que é a filosofia, ficaram contaminados quando a filosofia se tornou serva da teologia. E assim, para concluir esse desenho, que é uma síntese do vídeo, aqui a origem passando por essas 4 etapas: o cristianismo, a Idade Média, o Renascimento, e depois o século aqui seria o iluminismo, né, em vez de ciência, seria o iluminismo. Então, no cristianismo, nós temos a figura de Jesus, com a transcendência de Deus, mostrando de maneira muito mais clara Deus do lado de fora, cuidando de nós, um Deus misericordioso. A Idade Média, com a transcendência em Agostinho, e a imanência em São Tomás de Aquino. No Renascimento, a busca da razão e da fé, o equilíbrio entre as duas e a emancipação do ser humano, pelo período que a gente sai daquela época que era assim muito ligada a Deus e vai para o homem, né? Vai para em vez do teomorfismo, vai para o antropomorfismo. A gente vai para uma leitura mais do homem. O homem passa a ser o centro do pensamento e não mais Deus. O Renascimento faz essa mudança. E, por fim, aqui, já na fase do iluminismo, nós temos Kant, que faz uma fusão da imanência com a transcendência e diz que o tempo é aparente. É bem interessante quando ele fala que o tempo é aparente, que o tempo, na verdade, depende do observador. Para um observador, o relógio é uma coisa, mas o tempo mesmo é outra, a partir do sentimento que eu tenho. E a ciência depois enalteceu o próprio materialismo, tentando esmagar as expressões espiritualistas, e foi dentro dessa vertente que o espiritismo surge e mostra para nós toda a grandeza desse conhecimento espiritual. Isso é uma espécie de síntese daquilo que a Cris mostrou, tentando organizar algumas ideias. Né? Isso é potencialidade demonstrada. Aqui agora, online, fez um resumão aí. Foi, você estava fazendo o vídeo e eu estava puxando as pernas do mapa mental. Aí, esse que vai para cá, esse que vai para lá, esse que vai para cima, vai para baixo. Bem legal. Amigos, eu gosto muito do pensamento, exatamente para a gente perceber o quanto ganhou salto quântico, né? O advento do espiritismo, né? A contribuição incomensurável do codificador Allan Kardec, que no momento que o homem da ciência, né, dentro do iluminismo, dentro do racionalismo, lançava-se com as lunetas a mirar o universo,
Kardec apresentava com o recurso da mediunidade e a comunicação entre os dois planos da vida a possibilidade de também alcançarmos estrelas através da mediunidade, através dessa dimensão espiritual que o Espiritismo descortina a partir do século XIX, também um processo de progressão e evolução desse pensar ciência, né? Daí porque a gente falava da ciência do espírito. Então, o homem moderno, ele não mais precisa, né, lançar do recurso da luneta para mirar estrelas. Podemos mirar estrelas fazendo as nossas preces, entrando em comunhão com o espiritual, exercitando a nossa religiosidade, não só no espiritismo, em qualquer religião. E veremos estrelas. E ganharemos essa conexão com o Criador novamente. O homem espiritual na sua dimensão transcendência. Eu acho que é isso que o capítulo, e é isso que Herculano Pires quer entregar para a gente. Eu vejo assim também. Vamos compartilhar essa live, vamos curtir para que a gente possa chegar a mais corações. E nós só temos que começar agora a agradecer, não é isso, meus amigos? Agradecer às pessoas que estão aqui conosco, esses nossos irmãos queridos que ficam aqui conosco, firmes até o fim do estudo. É muito bom, não é? Verdade. Quem quer começar? Fiquem à vontade. Eu começo. Bom, quero agradecer a presença de todos e esse processo de salto que a gente estava nas culturas antigas e a chegada dentro da doutrina espírita. Agora a gente vai fazer depois desse portal que a gente atravessou, em que o Herculano fez um rápido resumo de tudo para chegar na fase espiritual, nós vamos voltar para que a gente releia essa história com mais devagar e veja as etapas que a gente foi fazendo nessa metamorfose dentro do casulo, se transformando dessa lagarta para alcançar a condição de borboleta. Agora, a gente vai voltar para a lagarta e vai exercitar a crisálida, né? Cris. É isso, só agradecer, né, a paciência, inclusive, de todos, mas a companhia de vocês é reconfortante, né? E gratidão pela oportunidade de estar contigo, Ivana, com você, Jorge, né, com o carinho aqui de todos os amigos no chat, e vamos continuar. Sem temermos as adversidades, vamos continuar. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima quinzena.